Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver como disponibilizar a nossa API ali de forma gratuita, né, para que outras pessoas consigam testar e utilizar na nuvem, né? Então, como a gente vai fazer isso, pessoal? Vejam que quando a gente estava trabalhando com páginas estáticas, né, a gente conseguiu utilizar o GitHub Pages. Mas nesse caso, pessoal, como a gente está trabalhando com a plataforma que é o Node.js, que compila o JavaScript fora do browser, a gente não consegue rodar lá no GitHub Pages. Então a gente precisa de um outro servidor, né, que utilize o Node, né, consiga interpretar ali o JavaScript, e é isso que a gente vai ver. Existe um servidor chamado de Heroku, né, que na verdade é uma plataforma, né, em nuvem ali, que ela fornece serviço para a gente, né, e suporta várias linguagens de programação, né, além do JavaScript, né, tem o PHP e outras linguagens, o Java, por exemplo. Então a gente consegue subir a nossa API de forma gratuita, né, e utilizar esse serviço aí para estar trabalhando. Então vamos ver como funciona na prática, né, pessoal? Deixa eu só fechar aqui. É, Vamos fazer o seguinte, vamos acessar o nosso VS Code e primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que fazer algumas mudanças aqui antes de subir o nosso código para o GitHub, tá, pessoal? Então, quais são? Aqui na porta, o Heroku ele acaba alocando uma porta dinâmica, né, para a nossa aplicação. Então, a gente não pode deixar definido como porta 3000. Então, no Node, pessoal, a gente consegue definir uma variável de ambiente. E aí a gente consegue pegar da variável de ambiente ou um valor default. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui process.env.port, o que vai acontecer? Ele vai tentar pegar do nosso arquivo de variáveis de ambiente, né, o port, e se ele não existir, ele vai setar esse valor default que é o 3000. Então, no caso lá do Heroku, no servidor do Heroku, a gente vai ter essa env port. Então, ele vai utilizar essa porta aqui para estar mapeando lá para a gente, tá? Então, eu vou fazer essa modificação e vamos ver aqui no nosso package.json, a gente precisa adicionar o script para o Heroku saber o que ele precisa executar, né? Então, a gente vai adicionar o script de start aqui, que é o script principal que o Heroku vai chamar. E aqui a gente vai falar que ele vai rodar o comando node, né, com o index.js. Beleza? Então, basicamente, se a gente dá um npm start aqui, né, que é o comando que ele vai rodar, a gente roda o nosso servidor normalmente na porta 3000. No caso do Heroku, ele vai rodar na porta dinâmica que está definida na variável de ambiente do servidor. Beleza? Bom, alterado isso, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo aqui, gitignore, tá? Porque a gente não quer subir o nosso diretório de módulos aqui pro GitHub, tá? Não faz sentido porque eu sempre consigo instalar os nossos módulos ali utilizando o npm install, né? Então eu posso vir aqui simplesmente deletar esse diretório, né? E vejam que quando eu dou um npm install ou npm-i, né? Como preferirem, ele vai instalar novamente e ele já adicionou as dependências para a gente. Então, lembre-se que as dependências ele pega como base aqui no nosso package.json, né, pessoal? Então, fica registrado aqui para que ele consiga instalar certinho ali para a gente de acordo com o sistema operacional. Bom, então o que a gente precisa fazer, a gente não pode subir essa node modules, né? Então a gente vai adicionar um arquivo aqui chamado .gitignore. Beleza? E aí a gente vai ignorar a pasta node modules. Então aqui a gente só ignorou node modules. Bom, vamos dar um git init, né, para começar a versionar o nosso projeto aqui. E quando eu der um git init, ele já ignorou a node modules aqui. E o que a gente vai fazer? A gente tem os arquivos untracked, né? E a gente quer adicioná-los. Então vou dar um git add ponto. E eu vou comitar os nossos arquivos aqui, né? Vou chamar aqui de adiciona estrutura inicial da API REST. Beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar um repositório lá
no nosso GitHub, pessoal, para que a gente possa atribuí-lo aqui. Então vamos lá no nosso GitHub, vou em repositórios, vou dar um new repositório e aí a gente vai criar aqui, por exemplo, podem colocar o nome da API de vocês, né? Vou colocar aqui como Tech Academy API REST Example. Vou deixar como público aqui, tá, pessoal? Mas podem ficar à vontade para deixar como público ou privado. Isso não vai impactar lá na hora de subir o nosso projeto. Então eu vou criar o repositório. E aí agora a gente vai adicionar o nosso remote, né? Lembra que a gente vai fazer um mapeamento, né, do nosso repositório remoto. Então vou lá dar um git remote nessa URL aqui. Então vamos abrir o nosso VS Code e eu vou dar um git remote add e adicionamos o nosso repositório remoto. Beleza? Se eu der um git log, vejo que tem o nosso primeiro commit, né? E aí a gente precisa fazer um push lá no nosso repositório, que é o nosso orange, né? Então eu vou dar um git push orange main. Beleza, então se a gente voltar aqui agora, pessoal, vejam que a gente subiu o nosso projeto sem o diretório Node Modules. Então está tudo aqui certinho. Bom, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai acessar a plataforma do Heroku aqui. Então essa é a plataforma, né? Heroku.com. Vejam que ele aceita outras linguagens de programação. Então, além do JavaScript, a gente tem o Ruby, o Java, o PHP, Python, Go, Scala, Clojure. Então, existem outras linguagens que o Heroku também aceita. Bom, então ele é bem interessante, tá? Dá para trabalhar ali com a versão free dele, né? A versão gratuita, né? Com bastante recurso, inclusive com bancos de dados. A gente consegue criar um banco de dados Postgres, um banco de dados MySQL de forma gratuita, utilizando ele também. Então é uma ferramenta bem interessante aí. E aí o que a gente vai fazer, pessoal, é criar uma conta aqui em Sign Up, né? E aí criem uma conta de vocês, tá? Façam um processo aqui. Eu já tenho uma conta, então eu só vou logar na minha conta, mas façam um processo de criar a conta aqui para que a gente possa depois fazer o deploy em conjunto aí, tá? Então eu vou acessar minha conta aqui. E aí, após acessar minha conta, pessoal, a gente vai criar um novo projeto aqui, né? De vocês vai estar sem nenhum projeto. Eu vou dar um new aqui, create new app. E aqui no new app eu vou chamar de Tech Academy API REST. Beleza? Então esse nome tem que ser único, tá? Então vocês não vão conseguir criar com o mesmo nome. Então deem um nome para a API de vocês, que vocês acharem bacana. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um create app aqui, pessoal. Então create app. E olha só, quando eu criei o app, ele vem aqui na guia de deploy. E nessa guia de deploy a gente vai selecionar aqui que a gente quer conectar com o GitHub. Então a gente pode selecionar o GitHub. Ele vai pedir aqui a autenticação, vocês cliquem aqui para conectar, né? O meu já está conectado, tá? E aí ele vai falar qual que é o repositório que a gente quer, né, associar. Então vou pegar aqui o repositório, né, que é o Tech Academy API REST Example, que a gente acabou de criar. E eu vou dar um source aqui, ele encontrou o repositório e eu vou dar um connect. Vejam que após eu fazer o connect, ele vai perguntar, mas qual branch que você quer fazer deploy? Bom, eu quero fazer na branch main. E vejam que legal, pessoal, a gente consegue ativar aqui o deploy automático, né? Então, toda vez que eu fizer um push lá na main, ou fizer um merge na branch main, ele vai fazer um novo deploy aqui da nossa API. Então, muito bacana e muito simples de utilizar também. Então, eu vou deixar habilitado aqui, para caso a gente venha alterar nossa API, ele já vai fazer esse deploy automático para a gente. Bom, e aí agora eu vou fazer o deploy da branch main, né? Então eu vou selecionar a branch aqui, que já está selecionada, e dar um deploy.
Então, após clicar em Deploy, ele vai fazer o build, né, da nossa API e vai disponibilizar em uma URL. Qual que é essa URL, Rafael? Então, a gente consegue ver aqui, né, no Overview. Ele está finalizando o build aqui, né, está em progresso. Agora ele finalizou o build e terminou o deploy. Então, a gente consegue simplesmente vir aqui, Open App, e ele vai abrir a nossa URL aqui. Vejam que a gente tem lá a rota users, por exemplo, né, que consegue fazer o get e está funcionando perfeitamente, né? Então vejam que bem tranquilo, bem simples, uma ferramenta gratuita e bem eficiente ali para a gente trabalhar no dia a dia para disponibilizar nossas APIs. Beleza, pessoal? Então espero que tenham gostado aí. Eu acho que essa ferramenta aqui do Heroku é incrível, tá? Dá para fazer muita coisa de forma gratuita. Então tem bastante coisa para explorar ali. E quando a gente for falar de banco de dados, provavelmente a gente vai utilizar também para subir um banco de dados e comunicar nossa API com um banco de dados ali utilizando o próprio Heroku. Beleza, pessoal? Então é isso. Até mais. Vejo vocês aí no próximo tópico. Valeu!